Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Que Deus abençoe as famílias reunidas neste dia, abençoe os nossos amigos, abençoe os nossos familiares e todos aqueles que estão participando conosco nesta live de hoje, dia 6 do 5, 6 de junho, aliás, 6 de junho de 2020. Nós damos boas-vindas aos irmãos que estão chegando. Diácono Rui, seja bem-vindo, você e a família, viu, Rui? Agradecemos a participação de todos aí, do Rui, da Viviane, da Gabi, presbítero Carmelino, Elcio. Nós agradecemos a participação de vocês, da minha esposa que está aqui assistindo também, participando. Nós agradecemos muito, sejam muito bem-vindos nesse momento em que nos reunimos novamente para a reflexão de hoje em uma porção do Novo Testamento. Hoje nós estaremos fazendo a nossa leitura bíblica na carta de Paulo aos Colossenses, na página 214 do Novo Testamento. Nós estaremos então fazendo a leitura do texto para a nossa reflexão de hoje. Nós vamos antes orar, pedindo a orientação de Deus para a nossa reflexão de hoje, e depois nós vamos então refletir acerca do que Deus tem a nos revelar através desse texto. Vamos orar, irmãos. Senhor, louvamos o teu nome, te bendizemos, agradecendo-te, ó Deus, por mais esta oportunidade de falar contigo através da oração, de engrandecer o teu nome, de te honrar, de te bendizer, de te glorificar, Senhor, e de te adorar, sobretudo porque tu és o Deus único e verdadeiro. Não há Deus como tu, Senhor. Não há Deus que seja imensurável em poder e glória. Por isso nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Pedimos que tu nos abençoes, Senhor, através da tua palavra, dando-nos a direção, discernimento e a iluminação do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como nós falamos, a leitura de hoje será feita na Epístola de Paulo aos Colossenses, página 214, Novo Testamento, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 22, inicialmente. Versículo 22. E ele diz assim: Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que o Senhor nos abençoe através da leitura desse texto. Portanto, essa é a base da nossa reflexão hoje. Colossenses 1, 22. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa epístola, uma das epístolas da prisão. O apóstolo Paulo faz a escrituração dessa carta, o registro dessa carta à igreja de Colossos, mais ou menos aí no ano 60, depois de Cristo. E o propósito da carta é alertar, é exortar a igreja de Colossos acerca dos falsos mestres, das heresias, das falsas doutrinas que rondavam a igreja, e fortalecê-los, especialmente falando nesse primeiro capítulo, dentro do contexto que lemos, sobre a obra salvadora de Jesus Cristo. Ele começa, inclusive, dizendo lá no versículo 13,
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Depois, no versículo 21, ele diz: E a vós outros que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Aí ele entra no versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele inculpáveis e irrepreensíveis. Portanto, nós temos três questões fundamentais nesse versículo, que aí no final do versículo que nós vamos abordar, tá? Então, nós vamos observar aqui, através dessa reconciliação com Cristo, o que é que o texto nos revela para que nós aprendamos acerca da obra da reconciliação de Jesus conosco, né? Deus nos reconcilia com o Senhor através da obra vicária de Jesus. Então nós temos três fundamentos aqui. A primeira questão que nós temos, aliás, quatro fundamentos, quatro questões fundamentais. Falei três, mas são quatro. A primeira questão é que a reconciliação com Cristo requer urgência. Observe o texto. Ele vai começar dizendo assim: agora, porém, ele vem tratando da questão da obra vicária, da obra salvadora de Jesus, e depois ele diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. Então essa apresentação é uma dedicação, para nós nos dedicarmos a ele, e aí Paulo vai falar sobre as maneiras pelas quais nós devemos nos dedicar ao Senhor. Como deve ser feita essa dedicação? E a primeira questão que o apóstolo aborda é a da urgência. Ou seja, para a nossa apresentação ou a nossa dedicação ao Senhor, é necessária urgência. E nós estamos vivendo, como já disse algumas vezes, um tempo de oportunidade. E esta oportunidade é urgente. É preciso que nós estejamos conscientes desse fato. Por isso o apóstolo nos fala dessa forma: agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, ou seja, sua morte vicária, para que nós pudéssemos aproveitar essa participação, para que nós pudéssemos nos dedicar a ele, apresentar-nos perante ele. Paulo então vai citar agora, depois da questão da urgência, três fundamentos que devem nortear a vida cristã, para que nós possamos então agir exatamente de acordo com essa orientação. E a segunda questão que o apóstolo Paulo nos traz é que a reconciliação com Cristo requer que sejamos santos. E aí, essa é a primeira dos três fundamentos que o apóstolo Paulo vai tratar. Ele diz que quando nós nos apresentamos, ou para nos apresentar diante do Senhor, nós devemos então buscar, antes de qualquer coisa, uma vida santa. O termo santo aqui na língua grega significa, né, que nós somos separados. O nome ágios, que aparece aí na língua grega, diz que nós devemos viver uma vida pura, separados por Deus e separados para Deus. Então, essa santidade ou esta vida santa, ela tem esses pressupostos. Ou seja, nós somos separados por Deus e Deus nos separa para um alvo. Nós somos separados para Deus. Portanto, se nós queremos nos apresentar diante de Deus, não há como nos apresentarmos diante dele sem que haja na nossa vida santidade. O primeiro passo que nós damos na direção de Jesus, ele é precedido do amor de Deus, que nos ama primeiro e que nos encontra primeiro. Depois é que nós damos esse passo
na direção do Senhor e devemos fazê-lo desejando ter uma vida santa. Portanto, a reconciliação com Cristo requer que sejamos santos. Essa é a primeira questão, né, dos 3 fundamentos. A terceira questão, e que vai falar, né, desse outro passo fundamental, é que a reconciliação com Cristo requer que sejamos inculpáveis. E quando a gente fala de reconciliação com Cristo, subentende-se que Ele já fez essa obra em nós. Não é que nós devemos primeiro nos acharem culpáveis, primeiro nos tornarmos santos para depois ir a Ele. Não. A obra reconciliadora de Jesus, ela nos torna santos e ela nos torna inculpáveis. E de que forma? Diz aqui, a palavra que aparece na língua grega aí, para inculpáveis, significa perfeito. E parece que é um contrassenso, né? Parece que é algo inatingível. E é mesmo, na verdade. Mas esse é o alvo. Deus deseja que nós sejamos perfeitos dentro da nossa dimensão de humanidade, mesmo com as nossas fragilidades. O nosso alvo deve ser sempre fazer o melhor, né, da melhor maneira, buscando o aperfeiçoamento da nossa vida, da nossa fé, da nossa participação no reino do Senhor. Portanto, a tradução do termo inculpáveis é exatamente isso. Sem culpa nenhuma, perfeito. Por quê? Porque o Senhor já tomou sobre si as nossas culpas. Ele nos libertou e assumiu as nossas culpas. Ele já perdoou os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Nós temos agora que nos dedicar a Ele, reconhecer a nossa incompetência, reconhecer que somos grandes pecadores e por isso Ele mesmo nos transforma em seres inculpáveis, pessoas inculpáveis, servos inculpáveis, ou seja, que não têm mais culpa, que estão vivendo no caminho da perfeição. Esse é o nosso alvo. E a quarta orientação do texto, que chama a nossa atenção, para a parte final do versículo, quando nos mostra que a reconciliação com Cristo requer que sejamos irrepreensíveis, ou seja, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E o que é que nos traz o Novo Testamento grego? A palavra grega para irrepreensíveis é irreprováveis. Tá? Irrepreensíveis é o mesmo que irreprováveis, ou seja, que não há reprovação. As pessoas devem olhar para nós, devem olhar para os servos de Deus e não ver nada que possa nos reprovar. Esse é o nosso alvo. É difícil, né? Mas é possível. É possível se nós nos abandonarmos nas mãos do Senhor, se nós vivermos na suficiência da graça de Deus, se nós nos dedicarmos inteiramente a Ele. E esse é um tempo de oportunidade que nós devemos aproveitar para vivermos dessa forma, porque esse é o alvo. Quando Paulo escreve para a igreja de Colossos, e ele não deixa dúvidas, ao dizer, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É assim que nós devemos nos apresentar diante do Senhor, ou seja, isentos de culpa, separados por Ele, para Ele, irreprováveis. Portanto, que assim seja conosco, que esse seja de fato o nosso alvo, o nosso objetivo. É assim que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossos, e é isso que o Espírito Santo de Deus nos mostra através desta palavra da carta de Paulo aos Colossenses, no versículo 22 do capítulo 1. Esse é o nosso alvo, esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser, esse alvo deve ser perseguido por nós o tempo todo até a volta do Senhor. Tá?
ou até que o Senhor nos chame à sua presença. Por isso, irmãos, Deus os abençoe, Deus os oriente, que o Senhor nos habilite a viver desta forma, uma vida santa, inculpável, irrepreensível, separado por Deus e para Deus, irreprováveis, aliás, perfeitos e irreprováveis. Que Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, a vida daqueles que estão participando conosco nessa oportunidade, enchendo-os de esperança, de uma vida melhor, de sermos melhores servos, melhores irmãos, melhores pais, melhores vizinhos, melhores funcionários, em todas as áreas da nossa vida, nós busquemos esse padrão que é o padrão da excelência. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, nós estaremos orando agora e nós vamos inicialmente agradecer a Deus as bênçãos de mais um dia acrescentado à nossa existência. Nós agradecemos muito a Deus por mais esse dia que nos dá. Agradecemos a Deus pela bênção de podermos estar aqui com os irmãos, reunidos com as famílias da igreja, com os nossos amigos, nossos familiares. Até agora, bem pouco, há 15 minutos, há meia hora atrás, não é? 15 para as 8, a gente estava aqui muito preocupado, porque o barulho aqui estava demais, aqui na praça, desde 10 horas da manhã. E pela graça de Deus e a misericórdia de Deus, às 15 para as 8, fizeram silêncio. E a gente ficou tranquilo para fazer essa live. Continue orando por nós, irmãos, para que a gente possa superar essas vicissitudes, essas lutas, que são lutas que nós vamos passar mesmo nesta vida, neste mundo, tá? Que Deus nos abençoe nesse momento. Nós agradecemos a Deus por isso, poder fazer a nossa live tranquilo. Nós temos pedidos pela nossa igreja e as igrejas do presbitério, nossos idosos e os enfermos, famílias de familiares nossos e também dos nossos irmãos e amigos. Também continuar orando pela Valéria, os irmãos sempre se lembrem desse fato. Valéria que aguarda uma cirurgia, Josias e a Selma enlutados, que continuemos orando para que Deus conforte o coração dos nossos irmãos, também pela minha irmã Janete, e hoje também nós pedimos pelo Carlos Peter, que é irmão da minha esposa, meu cunhado, os meus cunhados, não é? Carlos Peter, Josué Peter, e também pela esposa de Josué, a Lu, tá? Que Deus esteja abençoando a Lu, dando saúde também, ela que também está em tratamento. Que Deus abençoe abundantemente essa família do meu cunhado lá em Maricá. Nós vamos orar agora, pedindo a orientação de Deus para as nossas vidas e que o Senhor esteja também abençoando os nossos irmãos. Oremos. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, primeiramente muito agradecidos pelo dia de hoje, agradecidos por esse momento, a gente poder fazer essa live tranquilo. Estávamos com muita dificuldade até então, com barulho o dia inteiro, Senhor. Mas Tu nos livraste, Senhor, nesse momento, para que pudéssemos fazer esta live, Senhor, com tranquilidade. Nós louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Nós também pedimos que Tu venhas abençoar, Senhor, as igrejas do nosso presbitério, a nossa igreja também, as nossas famílias, que Tu venhas abençoar todos os enfermos de nossa igreja, todos os irmãos que foram aqui citados, abençoando-os, ó Deus, tomando, Deus, em Tuas mãos cada uma dessas vidas aqui mencionadas, abençoando, Senhor, as famílias de nossos familiares, de nossos amigos, de nossos irmãos, e também o nosso país, nesse momento de crise, Senhor. Nós pedimos que Tu tenhas misericórdia da nossa nação, do nosso povo, das nossas autoridades, dos profissionais de saúde, Senhor, que Tu estejas abençoando a todos. Ó Deus, dá-nos dias de refrigério, Senhor,
abençoa-nos nesse momento de distanciamento social. Ó Deus, nós esperamos em Ti, podemos, dentro de algum tempo muito próximo, nós nos reunirmos novamente em nosso templo. Rogamos que Tu nos abençoe nesse sentido, nos oriente, Senhor, para que possamos fazer todas as coisas dentro do propósito que Tens para cada uma de nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que Tu nos abençoe, nos dê uma noite tranquila, de paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós louvamos a Deus pela sua vida, pela participação dos irmãos conosco na noite deste dia. Sejam todos muito abençoados, tenham uma noite de sono tranquila, de um sono reparador, que revigore as vossas forças, as forças dos irmãos. Que Deus abençoe a cada um, especialmente os nossos enfermos, nossos idosos. Que Deus abençoe a todos. Nós louvamos a Deus por isso e amanhã, se o Senhor assim nos permitir, amanhã é domingo, dia do nosso culto, Temos o trabalho pela manhã, nossa reflexão pela manhã às 9 horas e às 19h30 o nosso culto vespertino. Que o Senhor nos abençoe. Querendo Deus, amanhã nós novamente aqui estaremos para louvar o nome do Senhor, glorificar o seu nome e estarmos refletindo em mais um texto da palavra de Deus. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém.